Bom, a Michele Bolsonaro saiu do PL Mulher e ameaçou sair da política, mas depois foi convencida pelas colegas a continuar inscritas no PL, coisa e tal. Chegou a cogitar trocar de partido, né? Você sabe, se ela trocasse de partido, além de um sinal muito ruim de ficar fora do partido do Flávio Bolsonaro, né? Ia ser também impossibilitada de concorrer nessas eleições, porque você precisa estar no partido um determinado período para poder concorrer numa eleição. Então, se ela trocasse de partido agora, seja lá qual for o partido que ela entrasse, ela não poderia concorrer nessas eleições. Enfim, é um desfecho que parece uma vitória para o Flávio, tá? Tudo indica que foi uma vitória para o Flávio, principalmente por essa informação aqui, ó. Atitude do Flávio, no caso Michele, que caiu bem para o eleitor. Segundo o CEO de pesquisa, o desgaste foi mínimo nessa hipótese toda. É verdade, como eu falei para vocês, havia uma possibilidade disso até ajudar o Flávio, caso eles conseguissem se encontrar de novo e fazer uma recomposição. E, bom, em tese isso ainda é possível entre aqui a eleição, né? Mas aparentemente não vai ser tão rápido, tá? Tereza Cristina, Damares e Michele não vão no encontro de Flávio com as mulheres que vai acontecer hoje, então não vai haver essa melhoria que poderia acontecer, uma oportunidade perdida para a campanha do Flávio, mas aparentemente não foi por falta do Flávio, foi porque a Michele não quis mesmo, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui, as repercussões desse negócio, que eu adianto para vocês. Foram muito pequenas no final das contas, tá? No final das contas, isso poderia ter gerado um desastre muito grande, acabou que o efeito foi muito pequeno. Também poderia ter sido uma coisa positiva, também não se concretizou a coisa positiva, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Agora, tem o pessoal lembrando isso daqui, ó. Bolsonaro diz a aliados que Michele é incontrolável e já mediu forças até com ele, coisa e tal. Olha, ele pode até achar isso. E aí tem muita gente na direita falando, tá vendo, a Michele é culpada. Vocês esqueceram que ele falou isso, mas ele tá casado com ela ainda, né? Eles estão juntos, né? Ele depende dela, né? Ele gosta dela, né? Eles estão casados ainda, né? Ou seja, ele falou isso daqui como uma crítica a ela, sem dúvida alguma, mas, aliás, mesmo que ele tenha falado isso daqui, porque a verdade é que, mais uma vez, é aquele papo de jornalista que ouviu de alguém próximo a Bolsonaro que ele falou isso, né? A gente não sabe se ele falou mesmo, né? Mas mesmo que ele tenha falado, ele continua casado com ela, né? Ele continua junto com ela, não é mesmo? E aí vocês continuam querendo bater na Michele. Vocês sabem que muito desse problema pode ter sido causado exatamente por essa turba de pessoas que encarava a Michele como inimiga do Flávio Bolsonaro. Realmente um amadorismo absurdo. Criaram um problema. Felizmente não foi um problema tão grande assim. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de julho de 2026, meio-dia, e essa notícia foi sugerida por Tá Tudo Bem, o sonho do Peter é casar com a Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente teve um clímax, pelo menos o que parece ser um clímax desse assunto todo que estava circulando aí, dos vídeos da Michele Bolsonaro criticando o Flávio Bolsonaro e coisa e tal. E eu não sei o que aconteceu ali, continua podendo ser, continuo achando que ela pode estar sendo pressionada pelo Alexandre de Moraes para tomar essas decisões, porque realmente são coisas que não fazem sentido no final das contas. Mas é lógico, eu não estou dizendo que ela está errada, o que ela falou, ela tem razão, realmente é um absurdo ela ter crescido PL Mulher, ela ter ajudado nisso daí, ter se disposto, colocado o tempo dela nisso, e no final das contas não ter nenhuma das escolhas dela atendidas pelo pessoal do PL, realmente é uma coisa que chama atenção, né? Mas uma coisa, pelo menos, que ficou aberta no ar aí, a questão da festa das astronautas, parece que foi desmentida pela pessoa menos provável, a Daniela Lima, aqui, ó. A festa do astronauta, como foi a festa do Vorcaro que alarmou o clã Bolsonaro, né? Como a gente falou ontem, a Michele compartilhou um trecho do vídeo do garotinho. Garotinho mente pra caralho. Eu falei pra você que ele tava falando ali é mentira, né? E ela confirma aqui que o que ele tava falando ali era mentira mesmo. E mais do que isso, ela confirma aqui que não, o Flávio Bolsonaro não estava na festa, né? Então diz aqui, ó, como foi a festa de Vorcaro, aí fala que foram muitas festas bancadas por Vorcaro, uma delas chamou atenção, a tal da festa do astronauta, não sei o que lá. A festa aconteceu? Sim, aconteceu em 2024, em Nova York, durante um evento, não sei o que lá, e a coluna escrutinou por quase 2 meses relatos sobre as noites,
patrocinado pelo dono do Banco Master. Na época a festa fez barulho, foram pelo menos 3 dias de festa lá com o pessoal, e a coluna ouviu 3 fontes que estiveram no evento do Morcaro, e outras 2 que estavam em Nova York naquela semana. Os 3 personagens detalharam o evento e foram a eles num dia, e nesse dia não há registro de presença de qualquer pré-candidato à presidência no ato, ou seja, em princípio não teve nada disso, né? Além disso, eles falam também que as dançarinas ou modelos, as putas, tá? Garotas de programa, né? Vamos falar o nome correto aqui, né? Elas estavam vestidas, tá? Eu falei para vocês, as mulheres estarem peladas não seria impossível. Os homens pelados não fazia sentido. O garotinho tá falando mentira. Garotinho mente pra caralho. É que vocês não estão acostumados, cara. Garotinho foi governador do Rio de Janeiro. O cara só mente. De cada 3 coisas que o garotinho fala, 4 são mentira. Então, ele falou mentira nisso daí também, e não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro. Então, se havia alguma preocupação com esse sentido, não, essa preocupação acabou. Muito embora ela lembre que foram 3 noites e essas pessoas foram em uma das noites, ou seja, em tese você pode ter a possibilidade dele ter ido em outras noites. Mas mesmo assim, acho muito pouco provável esse tipo de coisa, né? E o que acontece no final das contas, né? Esse último post da Michelle foi visto como um vai racha, ou seja, mesmo que ela contestando o Flávio abertamente, e muita gente deve ter criticado isso, a ponto que ela decidiu deixar o PL Mulher, e em princípio não vai participar da campanha do Flávio, pelo menos não no primeiro momento, tá? Agora ela não vai. Ela já está reclamando disso há algum tempo, porque tem a turma em torno do Flávio Bolsonaro que quer a ajuda dela. E nisso não tem nada de errado. Eu acho que é razoável que as pessoas queiram que a Michelle, o Nicolas e outras figuras da direita ajudem o Flávio Bolsonaro. É óbvio, ele é o candidato do pessoal todo, né? Agora, eu já expliquei para vocês que a campanha vai começar agora, depois da Copa do Mundo, tá? E a verdade é que a coisa só começa a esquentar mesmo em agosto. Então é meio injusto ficar cobrando do pessoal lá atrás, né? Que o pessoal ficava cobrando, é porque o Nicolas não falou nada, porque a Michelle não falou nada. O pessoal está comprando briga com pessoas que são importantes e a troco de nada. É uma hora que não faz diferença nenhuma, não tem problema nenhum nisso daí, não tem nenhuma diferença no final das contas. A campanha não começou ainda, vai começar agora, né? E o pior é que talvez as pessoas não percebam, mas elas são extremamente agressivas nessas colocações, né? O pessoal está literalmente chamando a Michelle de espiã, de inimiga, não sei o que lá, de petista. Gente, a Michelle é casada com o Bolsonaro, ela está ajudando o Bolsonaro ali. Não tem lógica esse tipo de coisa, a colocação de vocês, não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Enfim, ela deixou o PL Mulher, então meio que o Flávio ganhou essa parada. Eu vou dizer para vocês que ele ganhou em mais de um aspecto, tá? Após a saída de Michelle, Valdemar extinguiu a presidência do PL Mulher. Então não vai entrar nenhuma mulher no lugar da Michelle, vão ficar só as lideranças regionais que foram definidas pela própria Michelle no PL Mulher, e essas lideranças regionais vão responder diretamente a ele, que é o presidente da sigla. Então foi uma maneira de não colocar um substituto. Você pode ver que o Valdemar valoriza a Michelle, o que é uma coisa muito positiva, né? A Celina Leão, que é também outra, também é do PL Mulher e coisa e tal, e ela é vice-governadora do DF, é atualmente governadora do DF, porque o Ibanez Rocha renunciou, né? A Celina Leão disse que a Michelle Bolsonaro seguirá candidata nas eleições. Ela falou que não, ela falou que vai sair da política, que não vai mexer mais com política, vai cuidar de casa e coisa e tal, mas pode ser que estejam fazendo isso só para botar panos quentes, abafar a coisa. Como eu falei para vocês, definição sobre candidatos é em 25 de julho, que começa até início de agosto, é esse período que vai se definir efetivamente os candidatos. Então vamos ver. Eu torço para que a Michelle seja candidata, ela é uma ótima candidata, tem uma grande perspectiva na política, eu acho que ela tem uma capacidade muito boa, ela fala muito bem, ela tem um posicionamento muito bom. Agora, esse episódio todo me mostrou que aquilo que eu já tinha suspeitado mesmo, que ela não está pronta ainda para a política, tá? Existem 2 hipóteses aí, como eu falei. Uma hipótese é o Alexandre de Moraes estar chantageando ela. Isso é possível que tenha acontecido mesmo. E nessa situação não tem muito que ela possa fazer, porque se ela quer manter o Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, meio que, né, não tem o que fazer, né, tem que ceder à chantagem. Agora, a outra hipótese é justamente que o grande problema dela foi com as vozes na internet criticando ela. E, de fato, vamos concordar, o pessoal exagerou. Está exagerando ainda. Tem gente tratando a Michelle como Joyce Hasselman, como traidora, não sei o que lá. Gente, a Michelle está do lado do Jair Bolsonaro, cuidando dele. De onde é que vocês tiraram essa ideia maluca de vocês? Que coisa é essa de traição e coisa e tal? Que inferno. O Bolsonaro não é um pobre coitado. Se por hipótese acontecesse, houvesse um caso da Michelle realmente ser encarada como traidora, ele separava dela. Já separou de 3 esposas, 2 esposas, separa mais uma vez.
Então, não tem esse negócio, tá? Isso é uma visão errada de vocês, é uma visão que pode ter contribuído para esse problema, tá? Veja, o Nicolas levou a coisa melhor. O Nicolas já está acostumado, ele sabe, negócio de internet, nego fala merda mesmo, deixa pra lá. Talvez a Michelle tenha se sentido atingida por isso. Foi o que eu falei para vocês, que eu não sabia se a Michelle estava pronta para concorrer à presidência, porque a presidência é realmente uma colonoscopia pública ao vivo, né? O pessoal vai desencavar tudo aí seu, vai mostrar as piores sujeiras, o pior lado seu e tudo. É uma coisa que não é fácil para ninguém. Se você acha que, eu não me importaria, um dia você vai estar lá, você vai ver se você não se importaria de verdade, né? Então, e de novo, tudo isso foi muito agravado por essa turba ensandecida que começa a xingar a mulher, a criticar ela sem nenhuma lógica, né, sem nenhum motivo real, sem nada de fato de concreto contra ela, né? E, segundo está dizendo o Igor Gadelha aqui, a Michelle chegou a ameaçar se desfiliar do PL, mas foi desaconselhada por Damares e Celina. Primeiro porque seria um baque ainda maior, você já estaria se afastando de vez do Flávio Bolsonaro. Do jeito que está agora, bem ou mal, ainda tem remédio, ainda pode remediar, ainda dá para chegar lá. Mas não está fácil, concordo, né? Ficou mais complicada a situação, mas ainda dá para remediar. E outra coisa ela ainda pode ser candidata esse ano. Se ela trocasse de partido, né? Ela chegou a cogitar trocar de partido, isso certamente acabaria com qualquer chance dela esse ano, porque trocou partido, tem um prazo para você poder ser candidata, ela não poderia ser candidata pelo novo partido dela, nem pelo partido anterior, né? Então, ela queria se desfiliar do PL, mas acabou convencida a continuar no PL, que bom que fez isso. A Tereza Cristina, a Damares e a Michelle não vão no encontro do Flávio com as mulheres, apesar de que eu acho que isso não vai ter um impacto muito grande, tá? Porque, como foi até medido por alguns institutos de pesquisa, né, a atitude do Flávio foi muito boa. Mais uma vez, o Flávio me surpreendeu e surpreendeu a todos com a posição correta. Ele não revidou, ele não atacou a Michelle, ao contrário da turba ensandecida, ele não atacou a Michelle, ele não falou nada de mal dela, ele falou que entende os problemas, que vamos consertar, vamos corrigir, vamos conversar e coisa e tal. Foi pacificador e coisa e tal. Isso não foi suficiente para a Michelle. Isso, de fato, deixou a Michelle numa posição ruim. Talvez por inexperiência dela, ela ficou numa posição ruim realmente, porque ele foi pacificador, ele não atacou ela. E ela se sentiu atacada do mesmo jeito, né? E provavelmente por conta da turba ensandecida, né? Eu consigo entender o lado dela, mas o fato é que ficou feio para ela publicamente. Devem ter dado esse toque para ela, que é melhor parar essa coisa, dropar, e foi isso que ela fez ao tirar essa candidatura, sair do PL Mulher, se desligar dessa coisa toda para não ser forçada a participar mais dessa campanha, né? Vamos ver como é que vai seguir a partir daqui. Eu imagino que eles vão continuar negociando aí nos bastidores para chegar em algum ponto, né? O fato é que a atitude do Flávio caiu bem e o impacto foi mínimo, então, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, podia ser até positivo o impacto. Se o Flávio conseguisse reatar com a Michelle, isso ainda pode acontecer, tá? Ainda tem chance de acontecer, tá? Mas se o Flávio conseguir reatar com a Michelle, ainda seria uma coisa positiva para ele. Mas do jeito que ele atuou, da forma como ele se portou, a coisa ficou positiva, não teve grandes impactos, né? Aqui, o Roberto Reis coloca aqui, ó, que o Flávio tentou apaziguar o conflito, sinalizou isso, mostrou humildade, em momento algum revidou, seguiu a cartilha. Mas, porém, contudo, todavia, os exilados continuaram atacando, né? Eu não sei se foram só os exilados, não, tá? Tinha um pessoal aqui no Brasil também atacando também, uma turba ensandecida que realmente não deve ter 3 neurônios funcionando para criticar a Michelle. Só pode ser isso, não é possível que a pessoa tenha um cérebro funcional e faça isso, né? A Michelle está do lado do Bolsonaro, está do lado dele, sentada, nesse momento que você está vendo esse vídeo, a Michelle está lá cuidando do Jair Bolsonaro, lá na casa deles. Que loucura é essa de dizer que a Michelle é traidora e não sei o que lá? De onde é que esse pessoal tirou essa história, né? Enfim, e a Michelle, o pessoal continua atacando, sem estratégia, sem pensar, como se não houvesse consequências, né? Ele aqui elogia a Michelle, mas é lógico, porque o Roberto Reis ele é isentão, vocês sabem, né? Ele é contra o Flávio Bolsonaro, né? Então ele acha que não, porque como se do outro lado tivesse um subserviente como o Tarcísio, o pessoal queria que o Tarcísio brigasse com o Flávio. O Tarcísio não é bobo, o Tarcísio fez o correto. Ele sabia que não tinha chance, né? Se não tivesse o apoio do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, ele não teria chance de ganhar, para que ele vai comprar briga, né? E que ficaria acuada e calada, alguém que não conseguiria apanhar. Do outro lado havia uma mulher de coragem. O Michele Bolsonaro não recuou, dobrou a aposta, foi pro all-in, coisa e tal.
Mas, de novo, acho que ela cometeu o erro do exagero nessa história. Eu entendo que ela está correta, com a posição dela está correta, ela tinha razão nas reclamações dela, mas isso poderia ter sido acertado por trás, sem expor publicamente a coisa. E quando o Flávio Bolsonaro veio com um discurso conciliador, o fato dela não recuar, dela continuar atacando, meio que pegou mal realmente para ela, por mais que ela tenha razão no caso inicial, né? Enfim, o pessoal aqui está comemorando, mas a verdade é, o Flávio Bolsonaro se saiu bem exatamente por isso, porque ele manteve essa visão pacifista, né? Essa visão de conciliação. Então, uma coisa muito positiva. No final disso daí, não teve impacto significativo. E hoje teve uma informação do Carlos Bolsonaro de que a Michelle deixou o PL Mulher para evitar problemas com a justiça eleitoral. Na verdade, o Carlos Bolsonaro não falou isso, tá? O Carlos Bolsonaro falou que hoje é o fim de desincompatibilização de cargos e coisa e tal. Aqui, ó, foi isso daqui que o Carlos Bolsonaro falou. Hoje era o prazo final para desincompatibilização do vínculo de dirigente partidário e candidatura. Há diversos entendimentos dessa linha de ação, de necessidade de afirmar o ato ou não, sobretudo para evitar problemas, abrimos mão do cargo, garantindo que todo o processo siga sem qualquer margem para interpretação da justiça eleitoral, né? Seguimos fazendo o nosso trabalho com responsabilidade, jogando aberto e coisa e tal. Então o que ele está falando aqui é que ele abriu mão desse caso, né? E o pessoal entendeu que ele estava sugerindo que a Michelle Bolsonaro arrumou essa confusão toda para sair do PL Mulher para poder se candidatar, tá? E, bom, a verdade é que há entendimentos discordantes nessa história aí sobre dirigente partidário e coisa e tal. E o que chama atenção é o pessoal vir aqui embaixo e falar aqui, ó, ele não falou no nome da Michelle, isso é sua interpretação. Em nenhum momento o Carlos citou a Michelle. Ele deixou claro que a desincompatibilização não é imposta pelo TSE, não tem nada a ver que obriga a sair, não sei o que lá. E ele não quer ir não falou da Michelle Bolsonaro e coisa e tal. Sendo que, gente, é verdade, ele não falou da Michelle Bolsonaro, mas a questão é que no contexto da coisa toda você tem a leitura, né? Da mesma forma que a Michelle Bolsonaro em nenhum momento falou do Flávio Bolsonaro lá no tweet do garotinho, mas você infere, né? E da mesma forma no caso do Carlos Bolsonaro se infere que ele está mencionando que a Michelle teria feito isso para desincompatibilizar, né? O fato é que não tem esse entendimento muito sério do TSE não, tá? A Michelle poderia ter continuado como presidente do PL Mulher e candidata, isso não faz muita diferença no final das contas, né? Enfim, é um problema a menos. Agora restou essa informação aqui, ó. Bolsonaro diz a aliados que Michelle é incontrolável, já mediu forças até com ele, não sei o que lá. E tem muito, já a turba ensandecida já tá vendo? A Michelle é contra o Jair Bolsonaro e não sei o que lá. Tadinho, o Jair tá refém da Michelle. Amigo, qualquer um, se o Jair quiser separar dela, quiser terminar o casamento, ele termina, pô. Ele não é inocente assim também não, cara. Ele pode ter feito essa crítica? Talvez, tá? Talvez tenha feito essa crítica. Eu não sei, porque aqui, ó, foi assim que Jair, incontrolável, foi assim que Jair Bolsonaro definiu Michelle a aliados em mais de uma ocasião. Muito antes do vídeo em que a ex-primeira-dama acusou o senador Flávio Bolsonaro, seu enteado, de humilhá-la ao telefone, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ou seja, alguém que, segundo a Vera Rosa do Estadão, é próxima do Bolsonaro, falou para ela que o Bolsonaro falou para ele isso daí. Isso aconteceu de verdade? Eu não sei se aconteceu. O Estadão inventar notícia é a coisa mais comum do mundo, né? Mas vamos supor que tivesse acontecido de verdade. Isso é uma crítica do Jair Bolsonaro à Michelle? A Michelle é uma mulher de opinião, ela tem até a convicção dela, é até uma coisa positiva, uma coisa elogiável. Agora, isso quer dizer que ela é uma inimiga? Não é. Porque se fosse, o Bolsonaro já tinha dado um jeito nisso. Ele não precisa ficar casado com ela, ele pode se separar dela. Então, ou seja, não tem lógica esse tipo de coisa que o pessoal está querendo colocar como se fosse uma coisa terrível. Ai, tá vendo? O Bolsonaro também não gosta da Michelle. Pô, o que ele tá fazendo lá sentado do lado dela, porra? Que negócio é esse? Esse pessoal, cara, essa turba ensandecida do Twitter, cara, esse pessoal não pensa, bicho. Para um pouquinho e pensa, galera. Dá uma folgazinha aí no cérebro, ele faz o Tico conversar com o Teco aí pra entender as coisas. Que coisa mais chata isso. Vocês são parte da causa desse problema, tá? Felizmente não teve nada de sério, mas poderia ter sido uma coisa muito mais séria por culpa da turba ensandecida. Ou do Alexandre de Moraes, se foi a chantagem, não sei. Agora eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa que é falada nessa coluna aqui, que é como é que a Michelle salvou o Bolsonaro de uma roubada. Olha só. Quando ainda podia receber visitas, Bolsonaro lembrou que Michelle manteve com ele próprio em 2022 uma queda de braço que ganhou os holofotes. Na época, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, apoiava a candidatura de sua ex-ministra Flávia Arruda, hoje Flávia Pérez, para uma vaga no Senado.
Flávia Arruda, Flávia Pérez, que hoje é casada com Augusto, hoje não, né, que é casada com Augusto Lima, e que está toda envolvida no caso do Banco Master, tá? Se o Jair Bolsonaro tivesse feito isso, não tivesse ouvido a Michelle, o Jair Bolsonaro teria emplacado um senador, uma senadora envolvida no Banco Master, isso poderia se voltar contra ele hoje. Michelle não aceitou a decisão, bateu o pé e foi às ruas pedir votos para Damares Alves, republicano, também ex-ministra, para não entrar em atrito público com sua mulher, o então chefe do executivo não se envolveu na campanha de Flávia. Isso indica que o Jair Bolsonaro não estava tão empolgado assim com a Flávia Arruda, né, ou Flávia Pérez, né? Se tivesse realmente convicção, teria brigado com a esposa, né? Damares foi eleita e até hoje é uma das melhores amigas da ex-primeira-dama. E, diga-se de passagem, livrou o Bolsonaro de mais um incômodo, porque a Flávia Arruda seria uma senadora indicada pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro apoiou na campanha e que hoje está até o talo dentro do Banco Master, né? Repara como é que essa cabeça dura da Michelle salvou o Jair Bolsonaro disso. Talvez essa briga da Michelle com o Ciro Gomes seja mais do mesmo, seja a Michelle salvando o pessoal de um acordo ruim. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.